Luísa Martins, nossa especialista em Poder Judiciário. Carla Zambelli estuda entrar com um pedido de revisão criminal no Supremo Tribunal Federal, é isso? É isso, Uribe. Boa tarde para você, para todos que estão conosco aqui no Bastidores nesta quinta-feira. São estratégias que já vêm sendo discutidas, né? Já vinham sendo discutidas, na verdade, desde que o Supremo julgou o recurso da deputada contra a condenação, rejeitando esse recurso e abrindo o caminho, então, Uribe, para que a pena de 10 anos de prisão começasse a ser executada, tanto que isso gerou, né, o mandado de prisão definitiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra a deputada, para que assim que ela seja extraditada ao Brasil, ela comece imediatamente a cumprir essa pena que foi determinada pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e pela adulteração de documentos dentro desse sistema, que incluía até um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, é claro, houve essa questão de Carla Zambelli fugir do país para tentar escapar da jurisdição brasileira, escapar da prisão que já estava ali se avizinhando, né? E aí, no meio do caminho, o então advogado decidiu deixar a defesa, mas isso já vinha sendo discutido ali pela equipe jurídica de Zambelli, que cuidava desse processo até então. E a revisão criminal, ela busca rever, né, a sentença, fazendo um questionamento, por exemplo, das provas que foram colhidas ao longo do processo, enfim, tentando de alguma maneira, quase como uma última cartada ali para ter a pena revista sem ser por meio dos recursos que já foram esgotados, digamos assim, no âmbito da própria ação penal que estava sendo julgada. Então, isso vinha sendo discutido e agora com a nova equipe que vai assumir esse caso, Uribe, que você traz para a gente em primeira mão quem são esses advogados, né, tanto aqui no Brasil quanto na Itália, essa tem sido uma alternativa que pode permanecer no radar. É claro que a gente precisa acompanhar para ver o desenrolar desse processo de extradição, como isso vai ser recebido pelas autoridades italianas, né, e que encaminhamentos vão ser dados a partir dessa notícia que a gente tem de que o pedido de extradição foi formalizado ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, por sua vez, formalizou junto ao Ministério das Relações Exteriores e o Itamaraty já enviou para a Itália tudo isso, fica nos lembrando agora há pouco a Basília Rodrigues, em menos de 24 horas. Então, é um processo que está correndo aí de uma maneira bastante veloz, embora os mandados de prisão, tanto o de prisão preventiva inicialmente, né, e agora o de prisão definitiva, ainda não tenham sido cumpridos a despeito de Zambelli já ter o nome incluído na lista vermelha da Interpol. Esse é o primeiro passo para começar, na verdade, para dar o start, digamos, no processo de extradição, realmente cumprir esse mandado de prisão definitiva, agora expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí a partir daí dá continuidade, né, a esse processo de extradição para que ela venha cumprir essa pena aqui no Brasil. Pode ser também, Uribe, e isso é um indicativo na minha avaliação dessa contratação de um advogado italiano, que haja um movimento para ela cumprir essa pena na Itália, né? Isso é uma estratégia jurídica que está sendo levantada por algumas fontes que acompanham esse processo, mas a extradição de Zambelli, que diz ter dupla cidadania, né, cidadania italiana e brasileira, e ela até disse aqui ao Bastidores CNN, na entrevista exclusiva que ela nos concedeu, que ela era intocável na Itália e por isso não tinha medo de prisão. Talvez não seja bem assim, tem outros precedentes de brasileiros condenados no Brasil e que moravam na Itália e com cidadania italiana que foram extraditados para o Brasil para cumprir pena, caso de José Henrique Pisolato, no âmbito do Mensalão, né, e que era diretor de marketing do Banco do Brasil na época, e mesmo com dupla cidadania, foi extraditado para o Brasil para cumprir a pena por aqui, um precedente que tem sido citado muitas vezes aqui pelas fontes do Judiciário como um caso bastante parecido com o de Zambelli e que afastaria essa tese de que ela estaria imune à justiça brasileira só porque teria cidadania italiana. Esses precedentes mostram que Zambelli pode ser, sim, extraditada aqui para o Brasil.